Letícia. Meu nome é Ana. Nós iremos falar sobre medicina alternativa. A medicina alternativa envolve qualquer método de tratamento que não faça parte do convencional. A medicina alternativa ela não é comprovada cientificamente, devido à sua eficácia que não é comprovada. Ela pode apresentar riscos à saúde e muitas pessoas substituem a convencional pela alternativa. Bom, nós iremos falar sobre as medicinas alternativas mais comuns, que são a acupuntura, a homeopatia, a fitoterapia, Efeito placebo, teste do placebo e charlatanismo. Fizemos uma pesquisa para saber a opinião popular sobre esses métodos. E homeopatia? Homeopatia já. Você teve algum Resultado eficaz a longo prazo. E homeopatia? Não posso porque sou cardíaca. Já participou de alguma alternativa? Já usou algum medicamento? Já. Homeopatia. Minha filha, ela tinha problema respiratório. Durante 2 anos eu fiz um tratamento homeopático e assim foi bem eficaz. Hoje sim. Hoje é bem esporádico a crise que ela tem. Não é uma coisa constante como antes. Pela teoria da homeopatia, você pegaria uma parte do remédio e diluiria ela em muitas partes. Você teria que tomar em muito tempo aquele remédio para poder fazer algum efeito em você. Porque é um remédio muito diluído. Da acupuntura. A acupuntura, sim, é uma ciência milenar, né? É homeopatia? Sim, só uma forma bruta de medicina, sem necessariamente um processo industrial. Você acredita na eficácia da homeopatia? Eu não sei se eu acredito 100%, mas a minha esposa está fazendo um tratamento com remédio homeopático e eu vejo que está tendo um certo resultado. Acupuntura. A ideia da acupuntura é colocar agulhas em pontos específicos do corpo para regular os fluxos de energia, mas é uma energia desconhecida cientificamente. Pode ser confundida também com uma antena no sistema nervoso. A agulha, ao tocar na pele, há receptores na pele que levam para o nervo periférico, passa pela medula espinhal e chega até o cérebro, produzindo substâncias anestésicas chamadas endorfinas. Recentemente, foi realizada uma pesquisa em que havia 3 grupos. O primeiro grupo fez uma sessão de acupuntura normal, o segundo grupo fez uma sessão de acupuntura com agulha sem ponta e o terceiro grupo apenas tomou remédio. O resultado foi que o primeiro e o segundo grupo tiveram o mesmo resultado. Então, significa que a agulha com ponta ou sem ponta não faz diferença. A má manipulação das agulhas também pode causar efeitos nos órgãos, como dor, infecção bacteriana, viral, trauma de tecidos e órgãos, e pode causar resultados errados de diagnósticos. Temos a homeopatia. A homeopatia foi criada por um médico chamado Samuel Hahnemann. No século XX, ele tinha muitos motivos para criar a homeopatia, porque na época a medicina convencional ainda era baseada em sanguessugas e medicamentos. A ideia da homeopatia é de diluir. Por exemplo, uma diluição 30 vezes equivale a uma gota, produto diluído equivalente a 60 vezes o tamanho da terra. A maioria também dos remédios são diluídos em água. E a água pode conter bactérias microscópicas de diversos componentes. Se a diluição do componente realmente fosse verdade, daí as bactérias iriam se manifestar e causar problemas. Atualmente, há várias campanhas no mundo inteiro alertando a falsa eficácia da homeopatia. Temos a fitoterapia. A fitoterapia é como a medicina convencional. A diferença é que na medicina convencional, plantas usadas, elas são refinadas e são postas em uma quantidade moderada para que não cause nenhuma reação no organismo. Já na fitoterapia, não há nada no processo. Algumas plantas usadas na fitoterapia também podem conter matistóticos, ou algumas também podem conter agrotóxicos. E a quantidade não moderada de algumas plantas, elas podem causar uma alergia. Fizemos uma pesquisa
imunologia para saber a reação do nosso corpo com esses métodos. Como o organismo reage com as drogas? Normalmente, a grande maioria das drogas, ela tem uma ação sobre o sistema nervoso. Então, toda a ação de qualquer droga, mesmo aquelas que a gente conhece, drogas lícitas, né, que são os remédios, que são considerados também drogas, eles agem sempre diretamente sobre o sistema nervoso, causando algum tipo de ação. Você acredita que as dores são aliviadas apenas por impulsos nervosos? Na maioria das vezes, sim. A ação do remédio é justamente impedir a passagem do uso nervoso de alguns neurônios, de uma região, né, onde acontece a dor, mas muitas vezes isso é também assim, uma sugestão. A pessoa acredita que aquilo que ela está tomando é um remédio, às vezes não é. Ela está tomando um remédio que vai aliviar uma determinada dor e o sistema nervoso age como se aquilo fosse realmente um remédio. Então vai muito da sugestão. A pessoa acredita que está realmente tomando um remédio e o sistema nervoso é sugestionado a ter uma determinada ação e a pessoa acha que está parando a dor com a ação do remédio. Na verdade não é. E temos aqui o efeito placebo. O efeito placebo pode ser um efeito benéfico ou maléfico à saúde de um indivíduo produzindo uma substância inerte. Bom, o psicológico conta muito. Pílulas de açúcar ou de trigo ou qualquer outra substância que não vai fazer alguma diferença ou alguma reação no teu corpo. Bom, às vezes o efeito vai para o caminho mau, tanto como ela pode ir para o caminho bom. E o psicológico conta muito. Temos um exemplo do Sr. Wright, que ele foi internado com uma doença muito grave e ele foi tomar um remédio que não era cientificamente provado e ele melhorou. Sendo que várias outras pessoas que estavam internadas na mesma situação tomaram o mesmo remédio e não melhoraram. Então é aí que entra o efeito placebo. O Mr. Ed estava confiante de que ele ia melhorar e ele acabou saindo do coma e melhorou. Temos também as pesquisas duplo cego. A pesquisa duplo cego, ela impede o efeito placebo, ela impede o preconceito do experimentador e os controles e os placebos são aleatórios. Foi feito um teste duplo cego com pessoas aleatórias e o vendedor de uma pulseira chamada Power Balance. Essa pulseira, teoricamente, teria que trazer conforto e te ajudar no equilíbrio do seu corpo. Foi feito uma pesquisa duplo cego com o vendedor dessa pulseira Power Balance e pessoas aleatórias. Era colocado no bolso de trás dessas pessoas aleatórias a pulseira Power Balance ou uma pulseira qualquer. E o vendedor, não sabendo de nada, teria que adivinhar em qual bolso que estava. Foi feito vários testes e esse vendedor errou. Então, provando aí a falsa eficácia desse produto com a pesquisa duplo cego. Temos o charlatanismo. Charlatanismo vem de charlatão. Significa impostor que ele abusa da boa fé das pessoas. De acordo com o artigo 234 do Código Penal Brasileiro, o ato de anunciar uma cura extraordinária por um meio secreto que desvia da ciência é considerado charlatanismo. Pode levar a detenção de 6 meses a 2 anos. Milhões de pessoas praticam charlatanismo todos os dias, sendo de boa fé ou má fé, promovendo métodos em que a eficácia não é comprovada. Charlatanismo é crime. A medicina alternativa não substitui a medicina convencional, apenas com técnica. E a escolha racional de um tratamento pode trazer consequências tanto leves quanto fatais. Nosso objetivo é querer abrir a mente para novos questionamentos e para nunca sermos enganados. Nós incentivamos o pensamento crítico antes de você escolher um tratamento.